Paz de Cristo, meus irmãos, pastor André William aqui para falar com vocês. Muito bem-vindo. E nós hoje trataremos sobre a lição de número 9, cujo tema é Josué, o grande líder da conquista de Canaã. É sempre bom nós contarmos com material que nos apoie, que nos suporte no estudo. E como esses textos que nós estamos lendo são textos de biografia, de história de personagens reais da Escritura, da Antiga Aliança, nós contamos com a revista Ícones da Antiga Aliança, comentada pelo pastor Gesiel Nunes Gomes. Um comentarista que explora e traz a lume as revelações da Palavra de Deus. E para isso também nos serve como apoio a obra História do Antigo Israel, de Bill Arnold. Como esses textos que nós estamos falando, sobretudo a lição de hoje, que fala de Josué, é um texto histórico que faz muito bem nós conhecermos a arqueologia, as descobertas, a constituição da sociedade na sua época. E essa obra traz mapas, referências literárias, tabelas que te dão a compreensão e te farão aproximar a sua mente, a sua compreensão de um homem, de uma mulher contemporânea neste mundo moderno, a realidade do que era a vida desses homens nos tempos bíblicos. Então esse material com certeza te servirá de suporte. Mas vamos aqui à nossa lição. Josué, ele se destaca no meio de uma geração que se corrompeu. O povo que saiu do Egito carregava ranços, marcas, características daquilo que foi a sua vivência no Egito. Por mais que o Senhor os tenha tirado de lá, com mão forte e braço estendido, o povo de Israel sempre encontrou no Egito uma possibilidade para voltar. Tanto que, vez ou outras, eles provocavam a Moisés, querendo suscitar um capitão, uma outra liderança, além de Moisés, para que os levasse de volta à terra do Egito, para que vivesse no regime e na condição daquela qual o Senhor os libertou. Então, nós aqui apresentamos Josué, que insurge-se contra essa multidão, insurge-se contra esse povo para confiar na promessa de Deus, ao contrário de todo o restante, que não cria, que desacreditava daquilo que Deus havia prometido. E ainda que isso estivesse cada vez mais próximo, aquele povo se recusava em acreditar nas promessas de Deus. Josué, o seu contemporâneo, o seu amigo Caleb, se destacam como guerreiros, como aqueles que confiam na palavra de Deus e por confiar se tornam exceções e assim ingressam na terra que o Senhor jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Esse Josué nós podemos introduzir da seguinte maneira: não é o seu nome original Josué, e Roshua é o nome que foi dado por Moisés, quando houve a ocasião da separação dos espias para enviar a terra e espiá-la, e trazer assim as notícias e as novidades da terra. Ele se chamava antes Oséias, mas por causa do seu ato de coragem, a sua confiança no Senhor, Moisés resolve mudar o seu nome. Você conhece a história, mas faz bem lembrar, porque o comentarista pontua a partir disso daqui. Dos 12 espias que foram à terra, o relatório dos 12 era distinto entre duas categorias. Aqueles que desacreditavam, diziam que deveriam voltar ao Egito, porque havia um gigante. E temos, do outro lado, Josué e Caleb, que diz, não, subamos animosamente. O Senhor prometeu, o Senhor dará a terra. Então, Josué é inicialmente apresentado aqui, nessa revista, como uma exceção, como servo fiel de Moisés, que resistiu às tentações do deserto, à provação durante 40 anos e reteve firme a palavra de Deus para entrar na terra. E por isso Deus o eleva a uma condição muito excelente. Ele herda o cargo que era de Moisés e se torna o líder político e militar daquela nação. Pelas mãos de Josué, o Senhor desbaratou 31 reis cananeus. Caso inédito na história do povo de Israel. Nunca um homem foi tão usado por Deus nessa dimensão. Obviamente, Deus esteve com Moisés e esteve agora com Josué. Era o mesmo Deus. Mas as formas de operações eram distintas. Vejamos, qual era a ferramenta de Moisés? Um cajado. Moisés era um pastor.
Para todas as situações, ele usou o seu cajado. Vai a Faraó, lança o cajado, ele se converterá em serpente. Fere o Nilo, as águas se converterão em sangue. Toca o cajado na terra. O que é que tem na mão, Moisés? Não clame a mim. Estende o teu cajado. O mar se abriu. Essa era a ferramenta de Moisés. Agora, a ferramenta de Josué era a espada. Josué era um guerreiro. Deus seleciona diferentes homens e mulheres durante a história. O que importa para nós é saber que o mesmo Deus que estava com Moisés estava com Josué, ainda que a modalidade de operação seja distinta. Por quê? Porque Deus naquela hora precisava de um novo homem para um novo tempo. E esse é Josué, o conquistador, o líder do povo para ingresso na terra. Josué não viveu um tempo depois da morte de Moisés, mais de peregrinações, mas de conquista. Deus agora precisava de alguém que levasse o povo adiante. Ele se distinguiu por causa da sua fé, por causa da sua confiança em Deus. E ele era um remanescente daqueles que saíram do Egito, Josué e Caleb. E Deus esteve com ele. Nas características que o pastor Gesiel Gomes coloca aqui, ele apresenta como servo fiel a Moisés, e de fato foi. Era difícil defender Moisés naquela época, ainda mais porque a Escritura diz que algumas vezes o povo pegou em pedras, o povo liderou uma contradição, uma rebelião contra Moisés, mas ele sempre foi um servo fiel, defendendo Moisés, assistindo o servo do Senhor. Ele teve coragem, ele foi à terra espiar. Ele tomou do fruto, ele disse, olha, há gigantes, mas o Senhor é conosco. Esse mesmo Josué que espia a terra é o que vai parar-se diante dela e o Senhor vai dizer, não temas, seja corajoso. Fui com Moisés, agora eu serei contigo. Ele foi temente a Deus no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração murmuradora, ele confiou no Senhor. E ele foi um soldado incansável. Um texto muito célebre na história desse homem de Deus é quando, por ocasião quando ele vem salvar Gibeão, que está cercado por 5 reis cananeus, Josué tinha um entendimento de batalha tão extraordinário que ele vê a quantidade de exércitos inimigos a serem derrotados, ele já faz um cálculo mental, instantaneamente diz, olha, pela quantidade de inimigos e pela hora do dia, não dará para eliminar todo mundo. Então faça assim, Senhor, eu te peço, sol, fique aqui em Gibeão, lua, detente a Ajalon. E a Bíblia diz que se deteve o tempo, o sol e a lua, naquele momento, até que Josué exterminasse os seus inimigos. Josué é tão incansável, tão determinado, que ele prolonga a batalha para que conclua a sua missão. Temos que ser assim, com afinco, fazermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Josué também aparece como aquele que se prepara para fazer a obra de Deus. Josué capítulo 3, versículo 5, é um texto clássico das Escrituras. Ele diz ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Estava muito clara a estratégia de Josué, uma preparação espiritual. Nós vemos em Josué capítulo 3, nós vemos em Josué capítulo 5, quando eles estão em Gilgal e o povo tem que ser circuncidado, mas também uma estratégia militar, entrar na terra, eliminar os inimigos, causar um cenário de terra arrasada. Por quê? Porque o Senhor determinou assim. Josué não titubeava na sua missão. E aquilo no tópico 3, que é o ponto alto da história de Josué, é a queda das muralhas de Jericó. Ele adota uma estratégia que Deus lhe concedeu. Cerque a cidade, rodeie a cidade. Ao som das trombetas, as muralhas irão cair. Entre na terra e conquiste tudo. Um ponto que o pastor Gesiel Gomes comenta aqui, e vale a pena a gente comentá-lo, é que nessa destruição só escapou Raabe e sua família. Olha que interessante, nós podemos ver que a régua de Deus é invariável. Deus não muda, independente do povo ou independente da situação. Deus exterminou a geração dos homens maiores de 20 anos porque não creram no Senhor.
Só escapou Josué e Caleb porque creram na palavra do Senhor. Da mesma forma, Deus exterminou os cananeus de Jericó, mas salvou Raabe. Por quê? Porque crera no Senhor. A fé é o que possibilita a salvação. Então concluímos dizendo que preparo, coragem e fé são necessários para nós alcançarmos as vitórias de Deus sobre os nossos inimigos.